o valor ao Waquipato. Então, acho que a gente está chegando nos termos de um acordo bom para o Santos Futebol Clube, para que a gente possa manter o atleta. O empresário dele, o agente dele está aqui no clube, a gente está conversando com ele, a gente espera ter boas notícias nas próximas horas para poder submeter essas propostas ao Conselho Deliberativo na reunião de hoje à noite, para o Conselho Deliberativo selar o futuro do Santos Futebol Clube e do atleta Soteldo, que eu quero manter aqui no clube e estou fazendo força para manter o Soteldo. Porque o professor Cuca precisa contar com bons jogadores no elenco. Nós passamos de fase da Libertadores. O professor Cuca, ele precisa de reforços. Ele pede reforços e ele está certo. Nós somos um clube grande, um clube gigante. Técnico de clube grande tem que pedir reforço mesmo. E no momento a gente não pode dar esses reforços por dois motivos. Pelos processos da FIFA, que eram 3. O Hamburgo nós já tiramos na frente. Esperamos tirar o Waquipato hoje da frente. Só vai faltar o Atlético Nacional. E porque outra questão que a gente não consegue dar reforço é que a gente não está reestruturado financeiramente ainda. Mas a partir do momento que a gente tira esses processos da FIFA da frente, a gente volta a ganhar credibilidade no mercado e traz investidores. Então isso é o que eu tinha que falar sobre o assunto Soteldo. Um assunto delicado e que eu não vou fugir. Eu não vou fugir de assunto polêmico não, porque o torcedor tem que saber. O assunto do Robinho. Decidimos em comum acordo, junto com o atleta e sua assessoria, uma licença do contrato, para que o atleta possa se defender do processo que responde na Itália. Não vou entrar no mérito, se ele é culpado, se ele é inocente. Eu não sou ninguém para julgá-lo, não sou ninguém para julgá-lo. Ele tem que ser julgado pelo juiz lá da Itália. A gente tem que apedrejar menos e ter mais tolerância. Eu já fiz muito na minha carreira, porque quem não sabe, eu sou policial. E eu abomino o crime de estupro. Abomino qualquer tipo de violência. Abomino qualquer tipo de violência contra as mulheres. Eu, nos meus 18 anos de polícia, na condição de investigador, eu já prendi dezenas de estupradores. Eu já investiguei dezenas de estupradores. Eu já levei à condenação judicial dezenas de estupradores. Então, eu efetivamente luto, sim, contra esse tipo de crime. Inclusive, um caso que ficou muito conhecido na cidade de Santos recentemente, salvo engano, em 2016, o maníaco do ônibus, que atacava mulheres, moças nos ônibus de Santos, fui eu que investiguei, fui eu que prendi junto com a minha equipe. Então é um assunto que eu posso falar à vontade, posso falar de cátedra. A gente abomina esse tipo de crime, só que a gente tem que deixar o atleta se defender. A gente pode estar diante de um novo caso da escola de base. Quem é do jornalismo lembra desse caso. Foi uma injustiça que se cometeu. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero que o atleta tenha liberdade total de se defender no seu processo na Itália. Para finalizar aqui, para a gente entrar nas perguntas, vou falar sobre a dívida até dezembro, que logo que eu assumi, há alguns dias, menos de um mês, a gente falou, deixou bem claro que a gente tinha uma dívida a curto prazo, até 31 de dezembro, valores aproximados de 53 milhões e recebíveis substanciais praticamente nada. Praticamente nada que a gente tem de recebível substancial são 3,2 milhões de reais até o final do ano. Não paga meia folha de pagamento. Então também houve aí um fake news que o Santos tem a receber da emissora A, da emissora B, da emissora C. Mentira! Esses recebíveis já foram antecipados durante o ano e o restante desses recebíveis a gente recebe somente ano que vem, de acordo com a nossa posição no campeonato, ou seja,
As emissoras não têm como antecipar esse valor. Então nós só temos, vou cravar, recebível substancial que o Santos tem até o final do ano é 3,2 milhões de reais. Tá? Então a gente está tentando operações, fórmulas alternativas, investidores, para a gente conseguir tirar o Santos do abismo financeiro. E uma informação importante que tem a ver com isso é que em menos de 24 horas, muito possivelmente já amanhã pela manhã, entrará no ar uma grande operação. Qual é essa operação? É o financiamento coletivo, a vaquinha virtual, chamada Virada Santista. Nessa primeira fase, a gente espera arrecadar 500 mil reais. Todos os valores arrecadados serão usados exclusivamente para pagarmos as dívidas relacionadas aos processos da FIFA. E para isso a gente vai poder contar com o apoio de todos os santistas. A gente precisa muito do apoio dos santistas. Então eu estou recebendo aqui a confirmação da hora exata que essa vaquinha virtual denominada Virada Santista vai entrar no ar. O pessoal está trabalhando duro aqui para que ela entre o quanto antes, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar essas dívidas. Até o final da entrevista eu digo a hora correta que ela entrará em operação. Eu agradeço e estou à disposição para as perguntas. Por favor. Orlando, boa tarde, Caro Martins, da Rádio Transamérica. Queria saber o seguinte, Orlando, com relação às eleições do Santos Futebol Clube, se você será candidato nas eleições do Santos e como é que tem sido esse dia a dia para tentar da melhor maneira passar aos candidatos, aos pré-candidatos, aquilo que tem acontecido. Um abraço. Boa tarde, meu mestre. Uma honra receber essa pergunta, uma boa pergunta. E eu só tenho a dizer que eu não sou candidato. Não serei candidato. Eu assumi esse desafio para tentar congregar todos os grupos para que nos ajudem nesse comitê de transição, trazendo todos os grupos para participar. Alguns grupos ajudam mais, outros menos. Alguns grupos não ajudam em nada, pelo contrário, ficam espalhando fake news para deturpar o ambiente. E aí que eu peço para o associado santista, que vai votar em dezembro, que busque quem são os candidatos sérios que estão ajudando e os que estão fomentando fake news, que estão tumultuando o ambiente, que não ajudam em nada. A maioria dos candidatos estão ajudando muito nessa transição. Mas nós temos alguns candidatos aventureiros que nem chapa devem formar, e são esses que estão tumultuando o ambiente. Então, respondendo objetivamente, não serei candidato. Eu me propus a administrar o Santos somente nesse período de transição, e sobre o cotidiano tem sido difícil. Eu já fui hospitalizado semana passada, mas eu não tenho como parar. Se eu parar, o Santos vai sucumbir, trabalhando mais de 20 horas por dia, dormindo de 2 a 3 horas por dia, está difícil, mas nós temos uma equipe boa que está me ajudando a reerguer o Santos. E são esses profissionais de mercado e esses abnegados que estão trabalhando de graça também que estão me ajudando a tirar o Santos do abismo financeiro. Tá? E são esses profissionais de mercado que estão sendo criticados muitas vezes por pessoas que eu acho que queriam manter os marajás que trabalhavam aqui antes da gente assumir. Rolo, boa tarde. Felipe Camargo, da Rádio Nova FM. Eu queria que você pudesse dizer quem são hoje os pré-candidatos que têm te ajudado diretamente e queria saber se você confirma, mesmo como presidente em exercício, se você é apoiador da chapa do Andrés Rueda. Assim que a chapa foi lançada, o Celso Jardine afirmou que você estava com eles. Hoje você é um presidente em exercício, a gente tem visto uma atuação muito forte do grupo do Rueda, de pessoas ligadas ao grupo do Rueda, nas negociações para conseguir aí o Santos resolver alguns problemas de dívida, Paulo Schalke principalmente. Queria que você falasse
você hoje, como presidente em exercício, apoia a chapa de Andrés Rueda à presidência do ano que vem? É mais uma pergunta importante. Falando especificamente dos candidatos que estão ajudando. A grande maioria está ajudando, principalmente através dos seus representantes no comitê de transição. O Andrés Rueda é o candidato que tem mais nos apoiado, isso é público notório. O Andrés Rueda colocou do próprio bolso para a gente pagar a dívida com o Hamburgo, para a gente renegociar a dívida com o Hamburgo, do próprio bolso, 2 milhões de euros. A primeira parcela de 1,5 milhão e uma segunda parcela de meio milhão de euros. Do próprio bolso emprestou sem juros. Eu afirmo categoricamente que o Andrés Rueda salvou o Santos Futebol Clube, porque nós fatalmente perderíamos os 6 pontos. E nós não tínhamos condições de buscar esse dinheiro no mercado, porque o Santos não tem garantias aceitáveis no momento pelas instituições financeiras. A gente não tinha como ir buscar esse dinheiro no mercado. Porque o pessoal fala, por que você não foi pegar um dinheiro emprestado? De quem? Quem que vai emprestar? Que instituição financeira vai emprestar dinheiro para o Santos? Nesse momento, se a gente não tem nenhuma garantia financeira para a gente apresentar, não temos garantias. Então, o Andrés Rueda nos ajudou muito. O Andrés Rueda colocou do próprio bolso 2 milhões de euros. Outros candidatos têm ajudado bastante com ideias e propostas. O Milton Teixeira Filho tem ajudado com ideias, propostas. O Rodrigo Marino tem ajudado bastante também. O próprio Esmeraldo Tarquínio tá ajudando. O Daniel Cury também está ajudando. O Marcelo Teixeira, eu não sei se ele é candidato, porque ele não se manifestou até o momento, mas também tem nos ajudado muito. O Marcelo Teixeira tem levado todas as nossas pautas e reivindicações para o Conselho Deliberativo, e o apoio do Marcelo Teixeira também tem sido fundamental para ajudar o Santos Futebol Clube. Então é hora que todo mundo se uniu, está todo mundo se ajudando. Sobre eu ser da chapa do apoiar o Andrés Rueda, eu não posso ser incoerente. Eu estou há meses falando, e vocês podem procurar isso nas minhas redes sociais, que eu sou a favor de uma macro coalizão. Eu não acredito, na minha opinião, que isso tudo de candidato vai conseguir montar chapa e sair. Eu acho que vão existir coalizões ainda, composições, e eu vou apoiar o grupo que representar a maior união. Quando lançaram essa chapa União pelo Santos do Rueda, eu defendi ela como uma forma de expressar uma união verdadeira dos santistas, e vocês vão se lembrar, e está lá minha postagem, não está apagada, está lá, que eu ainda defendia uma união ainda maior com outros candidatos. Então eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, esse quadro de candidatos ainda vai mudar, e qualquer apoio da minha parte agora, formal, é bem prematuro. É bem prematuro. Porque eu apoio a chapa que simbolizar a união dos santistas. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Há alguns dias, um áudio seu circulou nas redes sociais, até falando sobre a necessidade de vender o Soteldo, que você já explicou qual é o projeto, e falava também da necessidade de pagar salários dos jogadores, que não tinha dinheiro para quitar no próximo mês. Eu queria que você explicasse, então, para a gente como que vai ser feito isso, que projeto você tem, como pagar, da onde vai sair esse dinheiro e qual a negociação que você tem com os jogadores para isso. Pergunta bem pertinente, uma pergunta boa e lógica também, que o torcedor quer saber. Realmente, o Santos, eu vou deixar bem claro, não tem dinheiro para pagar salário no mês que vem. Nós temos de recebíveis, como eu falei anteriormente, 3,2 milhões, que não paga meia folha salarial. E a gente tinha a ideia de negociar o Soteldo para o mundo árabe para receber esses valores, para quitar os salários. Só que aí a gente começou a ponderar algumas questões da ordem econômica dessa transação. O que seriam essas questões? Se a gente não passasse os 50% integral imediatamente que o Akpato tem direito, a gente teria que pagar uma multa milionária de $700 mil
e estaria sujeito a um segundo processo na FIFA, e a gente dificilmente derrubaria esse transfer ban, né, o impedimento de registrar jogadores, nos próximos 6, 7, 8 meses. Então a gente tem que pensar também como gestor para dar uma condição boa para o próximo presidente. Além do mais, a gente corria um sério risco, com o parecer do nosso departamento jurídico, de ter um bloqueio nas nossas contas judiciais. Ou seja, a gente venderia o atleta, negociaria o atleta e não ficaria nem com o dinheiro. Então a nossa proposta, essa substitutiva, a gente encara como sendo menos ruim. Por quê? Porque a gente zera esse processo da FIFA, paga a dívida com o atleta,